Olá, pessoal de casa, o estudante, a dona de casa, o concurseiro. Estamos mais uma vez com o programa A Hora do Mestre. A gente está trabalhando aqui sob nova direção, uma nova temporada do programa. E para quem não conhece o programa ainda, a gente traz assuntos relacionados ao direito que despertam o interesse geral, mas sempre com foco no concurseiro, a pessoa que vai enfrentar um concurso público para poder conquistar sua vaga no emprego público, no serviço público. Uma vez que a gente tem um curso preparatório de nome também A Hora do Mestre. Então a gente vai bater um papo de maneira mais digerível para o leigo e tratando sobre assuntos relacionados a crimes contra o patrimônio. Nos dois últimos programas, nós já falamos sobre furto, sobre roubo, sobre aquele velho brocardo, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, desmistificando alguns brocardos que a gente ouve. E hoje a gente vai trabalhar com outro tema curioso, que é um outro brocardo jurídico, mas que o cidadão repete com muita frequência. Ouvi muito quando era mais novo e ouço até hoje. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então vamos trabalhar, vamos desenvolver esse tema que vai matar a curiosidade do pessoal de casa e de alguma forma vai preparar aquele que quer enfrentar um concurso público, que é a minha especialidade. Eu sou servidor público há 20 anos, sempre estudei, sempre fiz concurso, enfrentei provas, questões, e a gente está aí para colaborar com vocês. Então vamos lá. Considere a seguinte situação. Vou usar 3 personagens: Drívio, Mévio e Semprônio. Drívio, Mévio e Semprônio, isso mesmo, nome diferente. Vamos imaginar que o Semprônio vá até a delegacia e noticie para o delegado: doutor, furtaram a minha bicicleta e eu não vi quem foi, mas eu achei no local um documento de identidade que provavelmente foi o autor do furto que esqueceu. O delegado pega o documento e vê: ué, Drívio, pode ter sido o Drívio o autor desse furto. Quando o delegado está preparando para mandar uma equipe atrás de Drívio, chega o Drívio na delegacia, dizendo o seguinte: doutor delegado, eu queria fazer um registro de ocorrência. O que foi? Ah, furtaram minha bicicleta. E quem foi? Ah, não sei. Mas quando ele começou a descrever a bicicleta, bateu com as características que o Semprônio havia descrito: uma bicicleta aro 20, de 10 marchas, de cor de rosa-choque, bem diferente, uma determinada marca. E por coincidência, esse noticiante, o Drívio, é o mesmo nome do documento encontrado na casa da primeira vítima. Resumo da ópera: o delegado conclui: opa, o autor do furto da bicicleta foi Drívio. E o Drívio, o ladrão, teve a cara de pau de procurar a delegacia para noticiar que também foi furtado. Só que o que furtaram do Drívio foi a bicicleta que ele acabara de furtar de Semprônio. E o delegado, querendo buscar a bicicleta do segundo ladrão para entregar à vítima, para reparar o dano, acabou identificando que o autor do segundo furto, quem furtou o ladrão, foi o outro ladrão, o Mévio. E a pergunta que se faz é a seguinte: o Drívio furtou o Semprônio, vai responder pelo crime. Mas e o Mévio que furtou o ladrão? Furtou exatamente a coisa que o primeiro ladrão tinha subtraído. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Ou aqui no caso do nosso exemplo, ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão? É correto eu afirmar que só o Drívio, o primeiro ladrão, é que vai responder pelo crime de furto? E o segundo ladrão que subtraiu aquilo que o primeiro ladrão tinha tirado da primeira vítima? Bom, esse brocardo, esse ditado de que ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão é furado, porque tanto o primeiro ladrão quanto o segundo ladrão vão responder pelo crime.
Porque quando o primeiro ladrão, o Drivel, subtrai a bicicleta de Semprônio, ele está violando o patrimônio de Semprônio e a vítima é Semprônio. Quando o segundo ladrão acha aquela bicicleta que o Drivel acabou de subtrair, acha bonita e resolve subtrair também, mais uma vez você tem um crime de furto. E a vítima desse crime de furto não é o primeiro ladrão, continua sendo o Semprônio, porque essa coisa subtraída continuava pertencendo ao Semprônio. E quando você tem o segundo ladrão atuando, fica mais difícil você recuperar a coisa da vítima. Então é como se o patrimônio da vítima, que já tinha sido violado, tivesse com menos chances de ser reparado. Dessa forma, pode responder sem medo: ladrão que furta ladrão, ladrão que rouba ladrão, não tem 100 anos de perdão. Coisa nenhuma, vai responder pelo crime. Bom, um outro tema que a gente costuma ouvir as pessoas comentando, ou porque já ouviram falar que o vizinho fez, ou porque já fizeram, é o tal do gato. O que seria o gato? O gato é a subtração de uma energia. Quando a gente estudou nos programas anteriores o crime de furto, vimos que constitui crime de furto subtrair coisa móvel alheia. Lá no artigo 155 do Código Penal prevê como crime e ameaça com a pena de 1 a 4 anos de reclusão para quem subtrai coisa alheia. O parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal dispõe o seguinte: equipara-se a coisa móvel à energia que tem aproveitamento econômico. Então a energia, seja energia elétrica, energia hidráulica e até material genético, que é considerado energia genética. Então você subtraiu energia, é crime de furto. Um exemplo curioso é você ter um cavalo campeão, manga larga marchador, que o produto genético dele vale 5 mil, 10 mil reais, só o sêmen do animal. Então, como eu tenho minha eguinha Pocotó, que não vai ter a menor chance de cruzar com esse cavalo campeão, porque o dono do cavalo não vai querer me vender o sêmen do animal. Mas como eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero ter aquela linhagem daquele cavalo, eu levo a minha eguinha Pocotó, que está no cio, de maneira subreptícia, escondida, sem que o dono do cavalo campeão perceba, até o curral. E promovo um encontro entre os cavalos. E o cavalo campeão, cujo sêmen vale 5 mil a 10 mil reais, ele acaba fazendo a cobertura da minha eguinha Pocotó. E ela acaba ficando prenha desse cavalo. Depois toda essa trama é descoberta. Eu pergunto, eu que levei a minha eguinha Pocotó lá para o cavalo campeão e consegui com que ele fecundasse essa fêmea, respondo por algum crime? Sim, isso é crime de furto. Furtei coisa móvel alheia. Mas como assim coisa móvel alheia? Bom, o parágrafo 3º diz que equipara-se a coisa móvel à energia. E a energia genética, ela tem valor econômico, pelo menos de animais. Dessa forma, eu, dono da eguinha Pocotó, respondo por crime de furto. Bom, a gente vai dar um intervalinho e vai ficar no ar. Furto de água, gato de água é crime, gato de energia é crime? A gente vai traçar considerações no próximo bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, a hora do mestre, e eu deixei no final do primeiro bloco o tema gato de energia, seja elétrica, seja de água, é crime. Senhores, senhoras, eu puxar um fio da rede elétrica, seja subtraindo energia da concessionária de energia ou do vizinho, eu puxo um fio a partir do relógio do vizinho, isso é crime de furto, sim. Por quê? Porque a concessionária de energia ou a concessionária de água
que está fazendo uma captação daquela água, ou que está produzindo aquela energia, e está distribuindo através de fios ou através de dutos, de canos, no caso da água, aquilo ali é energia que tem valor econômico. Então, se eu vou lá e lanço um fio e puxo para a minha residência, eu estou subtraindo. Se eu faço um desvio no cano para que a água que chega até a minha casa ou até a casa do vizinho, antes de passar pelo relógio, eu faço um desvio para chegar na minha casa sem passar pelo relógio, estou subtraindo. Então, esses gatos de energia é crime de furto. Esses gatos de água é crime de furto. Logo, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, furto tem a pena de 1 a 4. O estelionato tem a pena de 1 a 5. Na pior das hipóteses, o que é melhor se tivesse que escolher? Ser condenado pelo crime de furto ou ser condenado pelo crime de estelionato? Eu diria que é melhor ser condenado pelo crime de furto, porque a pena máxima é 4 anos. Já o estelionato, a pena máxima é 5 anos. E essa situação de furtar energia pode, às vezes, na verdade, não configurar o crime de furto, e sim de estelionato. Vamos tentar entender. Furto é quando eu, por minha conta, de forma unilateral, sem o consentimento do dono, vou lá e tiro a coisa para mim. Ou seja, eu faço um desvio da energia antes que ela passe pelo meu relógio. Então, aquela energia não foi entregue pela concessionária, porque ela é entrega por intermédio do relógio. Eu desviei antes que passasse no relógio. Então, eu fui lá e peguei. Isso é furto. Agora, o que pode acontecer é uma outra prática muito comum. Eu deixo a energia chegar pelo meu relógio, não faço nenhum desvio antes do meu relógio, medidor, e eu vou no meu relógio, eu altero o medidor do meu relógio. Se lá marcou X quilowatts, eu coloco menos quilowatts. Ou eu acabo apertando a engrenagem que vai girando à medida que o consumo vai aumentando. Eu vou travando para que aquela leitura seja feita de modo mais lento, mais devagar. Eu acabo fraudando aquele equipamento. Então, quando o representante da concessionária de energia ou de água for fazer a leitura, vai constatar que houve um consumo X, quando na verdade houve 2X. Isso é chamado de gato também, mas não é furto. Porque o furto é quando eu vou lá e pego a energia antes de passar pelo meu relógio. Agora, se é a concessionária que está entregando a energia na minha casa, e eu não desvio, não faço nenhum desvio, e ao invés de eu pagar o consumo pelo consumo real, eu adultero aquele relógio para que a leitura acerca do consumo seja menor, isso é estelionato. Então, é bom saber diferenciar, porque furto, como eu já adverti, a pena é até 4 anos. O estelionato, a pena é até 5. E você ficar um dia sequer a mais na prisão, com a sua liberdade privada, naquela masmorra, porque nossas prisões não são nenhum primor, prisões não é nenhum hotel 5 estrelas. Então, um dia a mais que você fique preso é muito relevante. Imagine 1 ano. Então, para fixar, se eu vou lá e subtraio energia antes de passar pelo meu relógio, furto. Se eu não interrompo o curso da energia, eu deixo a energia ser entregue pela concessionária, passa pelo meu relógio, medidor, e eu vou lá e adultero o relógio, estelionato. Bom, dito isso, um outro assunto que é interessante é a questão do gatunete. O que é o gatunete? Você contrata um serviço de uma TV a cabo e paga por aquele serviço, ele está entregando na sua casa. Mas o que você faz? Você pega aquele sinal que você está recebendo e você redistribui por conta própria, sem a permissão da dona daquela empresa que fornece esse sinal. E você monta a sua TV a cabo particular. Então você distribui para 10, 30, 100, 200 pessoas e cobra por isso. Isso é crime de furto? Bom, por muito tempo se entendeu que seria crime de furto de energia.
Mas a lei nem sempre traz soluções casuísticas. A lei não é feita para trazer soluções caso a caso. Cabe aos operadores do direito, né, geralmente os juízes, que vão decidindo em um sentido ou em outro sentido, de forma reiterada. Cabe aos doutrinadores, que são os estudiosos que escrevem sobre as leis, começar a tirar da lei, através da hermenêutica, soluções. E entender o seguinte: o crime de furto é subtrair coisa móvel alheia. E lá no artigo 155, parágrafo 3º, diz que equipara-se a coisa móvel à energia que tem aproveitamento econômico. Porém, os tribunais concluíram, com base em parecer técnico, que o sinal de TV a cabo não é energia, porque energia é aquilo que se consome com o uso. E o sinal que chega da TV a cabo, aquele sinal de TV, ele não se consome com o uso. Então, tanto faz se você está usando aquele sinal, se você está dividindo para 50 pessoas, você não está consumindo mais ou menos. Você apenas está descumprindo o contrato. Então, o gatonete, por muito tempo, era considerado um crime de furto de energia. A partir do momento que os tribunais superiores, que funcionam em grau recursal, começaram a se debruçar sobre o tema, concluíram que não há furto de energia, porque o sinal de TV a cabo não é energia, não se consome com o uso. Bom, outro assunto relevante que a gente vai anunciar para que a gente discuta no próximo bloco é a questão do cheque sem fundo. A gente observa muito essa questão do cheque sem fundo, é muito comum. E a confusão, emitir cheque sem fundo é crime ou não é crime? Então a gente vai daqui a pouco aguardar. Eu só queria aproveitar o ensejo para anunciar. Vai começar uma pós-graduação na Faculdade de Direito de Campos, Uniflur, e eu sou um dos professores. É sobre direito do trabalho. Eu vou falar sobre direito penal relacionado ao direito do trabalho. Vários temas. Só que eu sou um dos diversos professores. Então eu faço aí a recomendação, é uma boa especialização. Até daqui a pouco, último bloco. Estamos de volta com a Hora do Mestre, último bloco do programa de hoje. Eu havia anunciado que a gente ia falar sobre cheque sem fundos. Então vamos lá. Existe o crime de estelionato. Estelionato é obter uma indevida vantagem mediante o emprego de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento em prejuízo de alguém. Então, o estelionato é um crime que envolve, primeiro, o emprego de uma fraude, e essa fraude seria um artifício, como, por exemplo, eu uso uma roupa do carteiro, uma roupa da Ampla, eu uso uma roupa, um disfarce qualquer, eu estou usando um artifício. Eu estou usando apenas uma conversa, aquela conversa mole, astuciosa, envolvente, aí eu estou usando um ardil. Então, quando a lei fala praticar esse estelionato mediante o artifício, o artifício é você usar algum recurso além daquela conversa mole. Já o ardil seria aquela conversa mole que seduz, que convence. Então, eu uso desses meios para conseguir uma vantagem ilícita, uma vantagem econômica, de natureza econômica, ilícita, indevida e causando um prejuízo para alguém. Quando a gente estuda isso dentro de sala de aula, na faculdade ou no concurso público, no curso preparatório, a gente faz observação de que o crime de estelionato é um crime material, porque a gente só fala que o crime se consumou
se os dois resultados previstos na lei ocorrerem. Então, a gente chega à conclusão que o estelionato é um crime de duplo resultado. Quais são os dois resultados que o tipo penal, o artigo 171, prevê? Prevê a vantagem ilícita, a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo da vítima. Eu só posso falar que esse crime, que é um crime material, está consumado se os dois resultados ocorrerem. Mas qual é a relevância, qual é a importância prática de eu falar em crime material, em consumação, em tentativa? A relevância prática é a punição. O artigo 14 do Código Penal, parágrafo único, diz que pune-se a tentativa com a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3, salvo se a lei dispuser em contrário. Eu vou dar um exemplo. Se a lei previr como pena para determinado crime 6 anos, essa é a pena do crime consumado. Mas se o crime ficou na esfera da tentativa, o juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, ele vai levar em conta o fato de ter ficado na esfera da tentativa e vai reduzir essa pena de 1/3 a 2/3. Então, essa pena de 6 anos pode ser reduzida em 2 anos e ele pegar 4 anos de pena, ou pode ser reduzida em 4, 2/3, e ele só ter que cumprir 2 anos de pena. Então, há uma relevância prática muito grande em saber se o crime consumou ou ficou na esfera da tentativa. Como eu falei que é um crime material, é preciso que o resultado ocorra para você falar em consumação. Porém, é um crime de resultado duplo. Então, tem que ocorrer os dois resultados. E geralmente ocorre. Quando ele consegue obter, quando ele consegue ser feliz na sua empreitada criminosa, ele consegue enganar a vítima, normalmente ele vai obter a vantagem e a vítima vai ficar no prejuízo. Mas se por um acaso a vítima fica no prejuízo e ele não obtém a vantagem, isso é tentativa. Você não tem como condenar pelo crime consumado. Não tem como aplicar a pena integral. Pô, mas como é que eu consigo visualizar uma situação em que a vítima, em razão da fraude, do artifício, do ardil, ela ficou no prejuízo, mas o autor da fraude não ficou no lucro, não conseguiu obter o prejuízo? Vamos imaginar uma situação muito comum. As pessoas estão fazendo muitas compras pela internet e vê um preço tentador, realiza uma compra pela internet, faz o depósito bancário, só que a mercadoria não chega. Então o estelionatário se deu bem porque ele conseguiu obter uma vantagem e a vítima ficou no prejuízo. Em regra isso acontece, mas vamos imaginar que a vítima, na hora de digitar a conta, o número da conta para fazer o depósito, ela digite errado, ou ela tenha anotado o número da conta de forma equivocada, acabou fazendo o depósito em uma conta de um terceiro. Esse terceiro beneficiado, ele acaba sendo surpreendido com um valor dentro da sua conta. Então, vamos botar personagens na história: Semprônio, Drívio e Mévio. O Semprônio faz uma compra pela internet, faz o depósito do valor daquela mercadoria. Só que, na verdade, aquela mercadoria nunca vai ser entregue porque o Drívio é um estelionatário e fez uma armadilha e o Semprônio caiu. Porém, o Semprônio, na hora de fazer o depósito daquele valor para pagar aquela mercadoria, acabou se equivocando ao digitar o número da conta, ou anotou errado na hora de retirar o número do site, e ao invés de depositar o valor na conta do estelionatário, do Drívio, acabou depositando na conta de um terceiro, do Mévio. E o Mévio ficou surpreso com aquele dinheiro pingando na conta dele, caindo de paraquedas. O que ele pensa? Opa, alguém deu mole. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sacar esse dinheiro logo antes que alguém perceba. Resumo da ópera: o Drívio aplicou o golpe, usando lá o site da TV, a vítima fez o depósito e não recebeu a mercadoria, nem vai receber, ficou no prejuízo.
Só que o estelionatário não obteve a vantagem, porque a vantagem acabou sendo auferida pelo Mévio, que recebeu aquele dinheiro, teria que devolver, mas o que ele fez? Sacou e gastou o dinheiro. Então, Semprônio ficou no prejuízo, o estelionatário não obteve a vantagem e o Mévio, o terceiro, que não tinha nada a ver com aquilo, acabou se aproveitando desse erro. Nesse caso, o estelionato está consumado, Drível vai responder pela pena do estelionato consumado? Não, Drível não vai responder pelo crime do estelionato consumado, porque muito embora tenha havido o prejuízo da vítima, ele não obteve a vantagem. Então não realizou completamente o tipo penal, a pena de Drível vai ser diminuída de 1 a 2 terços. Ok? Só que a pergunta que fica, e a pessoa que recebeu esse dinheiro na conta e sacou esse dinheiro indevidamente, responde por algum crime? Sim, esse indivíduo responde pelo crime de apropriação de coisa havida por erro de outrem. É um crimezinho também, um crime pequeno do artigo 169 do Código Penal, mas é crime. Então nada de querer ser esperto. Senhores, nosso programa se encerra aqui. Eu deixo para vocês aqui mais uma recomendação da pós-graduação na FDC, Uniflu, Universidade Fluminense, Norte Fluminense, Faculdade de Direito de Campos, em que eu vou lecionar Direito Penal dentro da pós-graduação em Direito do Trabalho. Os melhores professores da área. Fica o convite. E para quem quer se preparar para concurso, procurem o curso preparatório A Hora do Mestre. Mandem e-mail para a TVI, que a TVI vai repassar para mim, eu vou entrar em contato com vocês, ou procure Nino Belliene, que também trabalha aqui, um belíssimo apresentador, que vai passar as informações também a respeito. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Até o próximo programa.